Tá. Então, por que o Yoga Sutra ele é tão importante, né? O Yoga Sutra ele é tão importante, primeiro porque ele é um legado do Samkhya. O desenvolvimento do Samkhya aborda no Yoga Sutra e você percebe como o Samkhya e o Yoga Sutra e o Yoga eles são filosofias casadas uma com a outra. E como a presença e que se correlacionam. Então, você entendendo o Yoga Sutra, você entende o sadhana. Sabe qual é a sensação que eu tenho? De Rose falou isso uma vez há muito tempo atrás. E inicialmente não entendi muito bem, mas depois veio fazer sentido. Se você pega só o sutra, eles são tão herméticos, né, para um iniciante, mesmo para um professor de tempo médio, de conhecimento médio, você lê os sutras, dá a impressão que você não entende o que o cara está falando. Você lê, mas não lê, né? Você tem que repensar e ler várias vezes, né, para fazer algum sentido, né? Pois é, ele é muito hermético, né? Então o De Rose brincou, ele falou assim, Patanjali, ele fala que é um desabafo da pessoa que chegou lá. Então ele chegou na meta e ao chegar na meta ele falava, ninguém entendia, então já que ninguém entende, deixa eu escrever aqui. É uma brincadeira, né? Mas realmente você entende o Yoga Sutra conforme você vai aprofundando no Yoga. Por isso que muitas vezes quando você pega um texto, que é um texto escrito por alguém que não é um yogin, e não basta ser um yogin, que não é um yogin que aprofundou e vivenciou os estados da yoga, a hora que ele traduz o Yoga Sutra, ele traduz com um viés da mente, e não com o viés de quem vivenciou a coisa. Under the skin, assim, para valer. Não só ficou em masturbação intelectual, mas que vivenciou aquilo que Patanjali fala. E daí o que acontece? Quando você mergulha no sadhana e você começa a ter as experiências, daí você vai lendo o Yoga Sutra e fala, é isso. É disso que ele está falando. Então, ao mesmo tempo, ler o Yoga Sutra é aquela teoria que te impele ao sadhana. E ao mesmo tempo, o sadhana vai trazer a vivência prática que vai permitir entender o Yoga Sutra. Então, de cara, a grande importância de estudar o Yoga Sutra é que você tem aí um sinergismo extremamente benfazejo, que vai estimular o seu sadhana e ao mesmo tempo fazer com que você entenda o yoga, principalmente no seu raciocínio, na sua cultura geral, na sua filosofia geral e sua associação com o Samkhya. Segunda coisa a partir entendendo o Yoga Sutra, você entende o processo de desenvolvimento do yoga, porque o Yoga Sutra ele não é só um legado do Samkhya, como coloca Larson, mas ele é o resultado de todo um processo que começou, talvez no Vale do Indo. Talvez porque não tem prova. Tem uma outra coisinha, mas não é uma prova de fato. São indícios, tá? Mas que ele passou por um processo de desenvolvimento, tanto cultural, tá certo? Tanto de desenvolvimento de técnica, de desenvolvimento de nomenclatura, e que recebe influência e a conversa de arte marcial, de diversas culturas, como por exemplo a Kushana, o desenvolvimento do Império Gupta, que é o período clássico da Índia, né? Que é do século I, do século II, do século IV, desenvolvimento do Império Gupta, da influência com o budismo e a conversa com o budismo e com o jainismo. Tudo isso junto, mais os épicos, isso junto, culmina, é sintetizado, é compilado numa obra. Então, ao estudar o Yoga Sutra, você entende como é formatado o yoga na sua vertente clássica, né?
como ele é entendido na sua vertente clássica. E isso é interessante, isso é importante, isso acrescenta muito e te torna capaz de colocar as coisas em escaninhos, né? De entender as coisas em escaninhos filosóficos e temporais, né? E isso te dá uma visão ampla daquilo que você está fazendo. Daí você entende, por exemplo, tudo bem, quando você tem um yoga moderno que tem sua principal fundamentação em asana, quando ele se refere a Patanjali, eu entendo que ele está respeitosamente entendendo que sua tradição, por ser yoga, tem algum vínculo, mas você passa a entender, por exemplo, que não é exatamente o que Patanjali falou. Porque Patanjali é yoga clássico, a gente está falando de yoga moderna, tá? Nem de yoga que foi profundamente influenciado pelo yoga medieval, tá? E que foi influenciado pelo movimento cultural da Índia, de renascimento do hinduísmo, tá certo? Então, ao estudar o Yoga Sutra, você fala, olha, eu faço isto. Na época ele pensava aquilo, tá? Quanto que eu posso adaptar e mudar ou aprofundar minha prática simplesmente numa prática postural, tá? Cuja principal finalidade é gerar saúde e gerar um corpo apto para estar sentado para fazer o que Patanjali falou no Yoga Sutra. Então isso já dá uma visão maior. E entender também o processo do yoga em si, porque o Yoga Sutra ele fala sobre muitas coisas, né? Ele fala sobre a estrutura da psique, ele fala sobre os parinamas, processo de desenvolvimento do universo e do processo de retorno dele, ele fala sobre o que ele entende por Kaivalya, ele fala sobre as técnicas, ele fala sobre poderes. Então, tudo isso dá uma bagagem, e bagagem até de entendimento durante a sua prática de coisas que você vivencia durante o sadhana. Logo, eu professo yoga do De Rose, ou yoga pré-clássico, ou não, eu dou Hatha Yoga, não, eu pertenço ao movimento Nata Sampradaya, ou Darshanami Sampradaya, ou não, eu pertenço ao Iyengar Yoga, não, eu dou Ashtanga. Tudo bem, tá? Mas mesmo para nós, com todas essas diversas características e tradições, ao estudar o Yoga Sutra, ele vai trazer coisas que vão acrescentar no nosso sadhana e acrescentar ao entendimento das vivências que nós temos durante as nossas experiências ao longo do sadhana. Então essa é a grande importância de estudar o Yoga Sutra.